Boa noite, irmãos. Vamos ficar de pé. Aumenta um pouquinho. Esse é o convite que nós recebemos nessa noite, de estarmos na casa de Deus para entregar as nossas vidas diante do altar do Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos capítulo 12, para nós entregarmos o nosso culto a Deus, o nosso corpo, o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Assim como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar.
assim como estás, vem para adorar, vem assim como estás, vem. Nós estamos aqui, Senhor, nessa noite para te adorar, para entregar, Senhor, a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Através do Teu Filho Jesus, através do sangue que foi derramado, que nos dá acesso à presença de Deus. Para ouvir a Tua voz, Senhor, e Te encontrar e reconhecer tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Amém. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, que me faz cantar e refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar e refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, que me faz cantar e refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu, ao teu. Que a Tua voz, Senhor, venha aquecer os nossos corações, Senhor, nessa noite. Devolver a vida, Senhor. Fazer, ó Deus, com que a Tua palavra possa encontrar em nós o lugar pronto, Senhor. E possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor nessa noite?
Essa canção ela fala sobre o tempo de viver hoje aqui. Como vivemos hoje? A nossa vida aqui deve ser vivida pela fé. E nós vivemos não por aquilo que vemos, mas pela fé que temos em Cristo Jesus. Amém? Ela diz assim, essa música: vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. E o passado já não mais tem poder, pois todo viver, posso amar. Amor e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, paz do tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Aí, Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança revelou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe
Nós cremos nisso, Senhor, nessa verdade de entrega, de sacrifício e de viver, Senhor, a Tua promessa em nossas vidas. Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo nessa noite, pode vir aqui à frente nesse momento e consagrar ao Senhor. Minha esperança está em Ti, Jesus. O meu caminho entrego a Ti, Senhor. Meu coração, o meu ser, minha vida, todos os meus sonhos quero pra Ti, Senhor. Quero viver pra Ti, quero amar. Não vou me importar com o que vão dizer. Quero ser bem mais feliz do que já sou. Minha esperança está em Ti, Jesus. O meu caminho entrego a Ti, Senhor. Meu coração, o meu ser, todos os meus sonhos quero viver pra Ti, Senhor. Eu quero viver pra Ti, quero amar minha carne. Não vou me importar com o que vão dizer. Quero ser bem mais feliz. Quero viver pra Ti, quero matar minha carne. Não vai importar o que vão dizer. Quero ser bem mais feliz do que sou. Tu pode dizer isso nessa noite. Quero viver pra Ti, quero matar minha carne. Não vou me importar o que vão dizer. Quero ser bem mais feliz. Quero viver pra Ti, quero matar minha carne. Não vou me importar com o que vão dizer. Quero ser bem mais feliz do que já sou. Nós queremos isso, Senhor, nessa noite. Nós estamos vivos, Senhor, para viver a Tua vida em nós, para que o Senhor esteja vivo em nós. E nós nos julgar nessa noite, porque sabemos que o Senhor continua sendo o mesmo de sempre. E a Tua palavra continua viva.
e a Tua palavra está sendo derramada sobre nós. E que nós possamos entregar a Ti as nossas vidas, as nossas ofertas, os dízimos consagrados no Teu altar. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Pode abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 10. Enquanto você está abrindo, quero lembrar os irmãos que na semana que vem nós teremos a abertura de campanha de missões mundiais. Nós vamos estar falando melhor sobre isso na semana que vem. Aqui, ó, já está com a camisa, eu ia fazer surpresa, ela veio com a camisa. Ah, tá. Então a campanha lá, nós vamos estar fazendo a abertura na semana que vem. Só para você já ir se preparando, nós vamos enfatizar nessa campanha que cada irmão possa fazer o depósito na própria conta da Junta de Missões Nacionais. Então a gente vai estar sempre enfatizando isso, para evitar a gente ter que depositar aqui e a igreja ter que depositar na igreja. Eu só peço aos irmãos que fizerem esse depósito que informe a Vanessa ou a Stephanie para poder a gente registrar só a quantia que a igreja ela disponibilizou na campanha desse ano. Então, para a gente evitar esse acúmulo de dinheiro na nossa tesouraria, a gente vai enfatizar isso, esse procedimento de fazer o depósito direto na conta, mas independente do depósito, o importante da campanha de missões é o despertamento da igreja, para que a gente entenda que Ele nos amou primeiro. E Ele nos amou primeiro e por isso nós somos convidados a viver esse amor. E já tentando desvelar um pouco essa ideia de que muitas vezes nós nos afastamos diante de tantas coisas que a gente vive no nosso dia a dia, o amor de Deus é a grande verdade que existe. Quando Jesus ele diz que a verdade vos libertará, Jesus ele está dizendo a verdade sobre o que é Deus e sobre o que nós somos, ou quem nós somos e quem Deus é. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite. Por que a verdade ela é algo que é tão desacreditado nos nossos dias? Muitas vezes nós enfatizamos que vivemos num como é que fala? Ai meu Deus, deu branco agora. Pós-verdade, né? O momento de que o discurso sobre as coisas é mais importante do que a própria coisa em si. Vivemos um tempo em que as verdades são entendidas como múltiplas verdades, ou aquilo que nós achamos ser absoluto, muitas vezes não tem nada de absoluto, não tem nada de único. A única coisa que existe de fato, se nós analisarmos teologicamente, o único que é Deus. Nós estamos sendo enquanto estamos num tempo e no espaço. Ah, pastor, isso é muito filosófico. Não. A própria Bíblia diz que nós somos como um vapor, como o orvalho da manhã que o sol vem, daqui a pouco vai embora. O único que é Deus. E Ele mesmo se apresenta dessa forma, diante dos homens, diante do povo de Deus. Quando Moisés ele pergunta, mas eu vou em nome de quem? Qual é o nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Qual é o nome do Deus que eu vou me apresentar ao povo? E aí Deus responde para Moisés, diga a eles que eu sou o que sou. E por causa dessa resposta de Deus a Moisés,
Até hoje, o hebraico não traz a primeira pessoa, não tem o pronome eu. Não existe verbo em primeira pessoa, o singular em hebraico, porque somente Deus consegue ser. E essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade que muitas vezes nós fugimos. Seja fugindo, negando o próprio Deus, e a gente chama essas pessoas de ateus, não é isso? Ou seja, fugindo dessa verdade, aceitando o Deus que nós acreditamos ser o Deus. E aí entra aqui naquilo que eu quero trazer nessa noite. Como enfrentar o descrédito da verdade. E aí o texto de Romanos 10, 16 ao 18 diz assim. Romanos 10, 16 ao 18. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Que essa palavra venha ao nosso encontro nessa noite, Senhor, e possamos compreender essa realidade, essa verdade que o Senhor tem para nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Por que existe um descrédito para a verdade, com a verdade? Porque as pessoas hoje elas têm esse quase que aversão. E algumas coisas, às vezes, a gente acha assim, poxa, isso aí não pode ser dito, porque se for dito as pessoas vão interpretar errado ou as pessoas vão entender errado. Olha o que Jesus diz em João. Abra sua Bíblia em João 3, não é o 16, é o 19. A gente gosta do João 3,16. E aí a gente fica no João 3,16 e esquece de todo o contexto do porquê Jesus diz, porquê essa realidade que Deus amou o mundo de tal maneira. Aí ele está falando sobre a questão do julgamento. Porque existe um juízo, ou seja, existe uma avaliação de Deus para com o ser humano. Isso é uma verdade, independe de você crer nisso ou não. Todos vão comparecer diante de Deus. E aí eu tenho uma interpretação particular sobre isso. Eu creio que, na verdade, todos nós já estamos diante de Deus. Já estamos diante do seu julgamento, digamos assim. A gente tem uma ideia parecida com aquele filme, O Alto da Compadecida. Vocês já viram esse filme? Ou essa peça, né? É engraçado que lá no final tem aquele encontro, né, de Jesus, a mãe de Jesus, o diabo e Deus ali julgando todas as situações, né? E ali as pessoas buscando misericórdia, buscando perdão, e toda aquela construção católica ali em torno desse julgamento, e que nós, evangélicos, às vezes criticamos, mas nós pensamos praticamente quase que a mesma coisa, tirando o purgatório, tirando Maria, é a mesma construção. De que existe um momento que Jesus vai estar lá nos julgando, avaliando se temos o direito de entrar no céu ou não. Se formos boas pessoas, vamos para o céu. Se formos pessoas más, vamos... Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos pecaram. Então todos somos condenados. Essa é a verdade. Só que esse juízo e esse decreto é uma verdade que queremos fugir. Que é uma verdade que nos desconcerta. E o texto diz assim, este é o julgamento, João 3,19. Este é o julgamento. Qual é o julgamento? Qual é o veredito? Qual é o decreto que foi julgado? O julgamento é esse. A luz veio ao mundo. Mas o que os homens amaram mais? As trevas. Tem uma razão para isso. Amaram mais as trevas e não a luz. Por quê? As suas obras eram obras más. E sendo obras más, queriam esconder essas obras. E o que a luz faz? O que o juízo revela? O que a verdade revela?
aquilo que não queremos ver. Aquilo que queremos manter lá escondido dentro da gente é a mesma coisa que Adão fez quando descobriu que fez coisa errada. O que Adão fez? Foi arrumar uma desculpa? Não, ele se escondeu, ele e a Eva ficaram escondidos. E aí eu fico pensando assim, Deus é igual a gente quando trata com a criança, né? Às vezes o João se esconde lá em casa e a gente finge que não sabe onde ele está. E ele fica assim, ó. E aí como é que Deus sabia onde eles estavam. Mas por que Deus pergunta, Adão, cadê você, Adão? E aí a gente foge da luz, a gente foge da verdade, a gente foge do juízo que já está decretado. Nós não seremos julgados, já estamos julgados. E o juízo é, a luz veio ao mundo. O juízo é, nós amamos mais as trevas do que a luz. O juízo é, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. O juízo é, mas quem pratica a verdade, o que acontece? Vem para a luz, versículo 21, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de quem? Quem é que faz as obras da verdade? Quem é que faz as obras para que a nossa vida manifeste Deus? O próprio Deus. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Primeiro, já existe um juízo, essa é a verdade. Segundo, esse juízo diz que nós amamos mais as trevas do que a luz. Terceiro, esse juízo diz que quem pratica a verdade vai para a luz para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, por que o homem se afasta da verdade? E aqui eu uso a verdade nessa ideia que Jesus coloca sobre a luz. Porque existe um esforço humano para desacreditar a verdade. Porque a verdade ela é desconcertante. A verdade nos deixa peladões, para usar a expressão mais simples. A verdade deixa a gente desconcertado. E não tem como a gente falar assim, não tem como. Hoje a gente vê o futebol, antigamente a gente tinha uma discussão, né, no futebol, chegava segunda-feira, eu comecei a ler jornal por causa do Flamengo, o Flamengo me ajudou também a ler jornal, eu lia só gibi, comecei a ler o Jornal dos Esportes. Eu não sei se era no Jornal dos Esportes que tinha antigamente, depois passou para o Jornal Dinha, Arquibaldes, né? Geraldinos e Arquibaldes. Tinha coluna, eu acho que era no Jornal dos Esportes que tinha essa coluna, do Apolinho, se eu não me engano. Ele agora é da Rádio Tupi só, né? Mas ele tinha uma coluna que ele escrevia para o Jornal dos Esportes, ou depois passou para o Jornal Dia, agora eu não lembro. E aí eu comecei a ler jornal por causa do futebol. E aí no futebol, na escola, a gente discutia se foi pênalti, se não foi. Porque havia aquela dúvida, né? E às vezes os jogos, a gente só ia ver os melhores momentos dos jogos no Globo Esporte, que era depois da escola. Então eu ia para a escola na segunda-feira, às vezes quinta-feira, sexta, que tinha um jogo anterior, sem saber direito o que tinha acontecido, se foi falta, se não foi, se foi pênalti, se não foi. E aí a gente começava a discutir aquilo tudo. Hoje não. Hoje já é tudo ali, ó, o VAR, câmera lenta, a linha, e aí fica meio sem discussão, né, essas questões de futebol, porque existe algo que revela as coisas como elas são. E quando a coisa é o que é, fica pouca margem para discutir, para dar opinião. E essa verdade que é sobre o que nós somos, sobre o que já existe de juízo, já é um julgamento já decretado, que nós amamos mais as trevas e que a luz veio ao mundo para mostrar que através de Jesus nós somos levados à percepção da obra de Deus na nossa vida. E essa é a grande verdade que nós precisamos encarar. A nossa condição, amantes das trevas, e a condição de Jesus que opera em nós a verdade, e através dele nós praticamos a verdade. E porque através dele, em nós, praticamos a verdade, nós queremos saber mais sobre essa verdade.
Então, o que é verdade bíblica? Verdade bíblica não são conceitos teológicos, e aí temos que ter cuidado com isso. Nós somos batistas, temos uns princípios batistas. Os princípios batistas têm uma base muito forte na Reforma Protestante. A Reforma Protestante tem uma base muito forte na teologia de Martim Lutero, nas famosas teses que ele coloca. Mas essas considerações teológicas que tentam relacionar algumas verdades bíblicas à nossa vida aqui na Terra, elas não são verdades plenas. Elas são construções humanas. Qual é a grande verdade, então, que existe? O único que é Deus. O único que é fonte do amor é Deus. E a nossa condição é amante das trevas. E que só temos a capacidade de realizarmos boas obras que possam ser colocadas diante da luz por intermédio de Deus através de Jesus. Essa é a grande verdade. Resumindo, o que é verdade? É o Evangelho. A verdade é o Evangelho. Boas novas de salvação para todo aquele que crê. E aí, voltando para o texto de Romanos, para a gente continuar. Como nós podemos enfrentar o descrédito que hoje vivemos em relação à verdade? Em primeiro lugar, entender que a verdade não se molda. A verdade não se molda ao nosso querer e nem ao nosso crer. E muitas vezes é isso que a gente tenta fazer. Já viram como é que trabalha um ferreiro? O ferreiro, ele pega o ferro bruto, né, e coloca lá na fornalha, e aí o ferro ele fica em formato de brasa. E aí o que o ferreiro faz para moldar o ferro? Já viram? Coloca em cima da bigorna, vem com uma marreta e vai batendo, até formar uma faca, uma pá. Isso aí no molde, no método antigo de trabalho, né? Hoje tem outras formas de fundição. Mas o que eu quero dizer com isso? Ainda o ferro, que é duro, uma das substâncias mais rígidas que existem no mundo, ele consegue ser moldado. O diamante, que é uma coisa assim que também é bem rígido, né? Bem duro, bem forte. Os caras lá vão lá, pegam o diamante, vai serrando para cá, vai serrando para lá, vai pulindo para cá, pulindo para lá, até o momento que ele consegue pegar aquela pedra bruta, que às vezes não tinha brilho, e conseguir fazer ali, moldar. E existem máquinas que conseguem ainda desmontar ali as moléculas do carbono e fazerem mais, colocar mais, usar o diamante, que é a substância considerada mais dura que existe. O que eu quero dizer com isso? O ser humano, ele tenta desconstruir tudo para moldar as coisas do seu próprio gosto. Hoje a gente estava vindo para cá discutindo, falando com a Laura, conversando, né? A Laura queria saber sobre o que é paralelepípedo, e aí a gente explicando para ela, né, que o paralelepípedo, vocês sabem o que é paralelepípedo, né? Não é uma palavra difícil de falar, não, é só. Paralelepípedo, aquela pedra que era usada para calçar as ruas. Vocês já viram uma pedreira, como é que faz? A pedreira vai quebrando as pedras até formar aquelas pedras em formato de cubo, são usadas para calçar, eram usadas para calçamento das ruas. E para cortar aquela pedra daquele jeito ali, imagine o trabalho que não deve dar para aquelas pedras que são duras pra caramba, serem cortadas naquele formato para você colocar ali, e o peso que aquilo ali, né, é pesado para raio aquilo. Ou seja, o ser humano, na sua própria natureza de descobrir as coisas. Os meninos, quando são crianças, né, eles pegam lá, ganham um brinquedo, daqui a pouco o menino vai lá e desmonta o brinquedo todo, porque ele quer saber ali como é que funciona, e aí desmonta e tenta montar, e aí tenta estabelecer ali algumas relações, porque nós somos assim, a curiosidade, a vontade de entender, mas também a vontade de desconstruir. E nesse tempo em que as coisas estão sendo colocadas à prova, e a própria verdade está sendo colocada à prova,
Mas por mais que nós tenhamos capacidade de desconstruir moléculas como a molécula do carbono que faz o diamante, desmontar ali uma pedra gigante, fazer um monte de pedra pequenininha, nós temos capacidade de pegar ferro e fundir o ferro e moldar o ferro do gosto que a gente quer, da maneira como a gente quer. A verdade, ela não pode ser moldada. Nunca vamos conseguir moldar a verdade para ela se encaixar naquilo que a gente gosta. Por isso a verdade, ela é, muitas vezes, desconcertante. Não adianta eu falar que eu tenho cabelo, meu cabelo está caindo. Tem como eu fugir dessa verdade? Tem, pastor, é só colocar uma peruca. Vou continuar careca. Por baixo da peruca, vai continuar calvo. Existe forma de você manipular o seu rosto ali e colocar um botox para cá. É botox o nome, não é? E dar uma esticada para lá, você vai conseguir manter uma aparência por algum tempo. Mas a verdade é que o tempo vai desmontando e as coisas vão ficando flácidas, né? Vão caindo, e essa é a realidade. E tem gente que acha que isso é o fim dos mundos, e não é. É a realidade. Tem como fugir dessa realidade? Não tem. Tem outras verdades aí que a gente tenta fugir, que a gente tenta moldar, a gente consegue até estabelecer algumas, sabe? Dar umas voltinhas para cá, outra voltinha para lá, mas a verdade, ela é o que é. Não tem como fugir. E uma verdade que é o que é que nós já estamos julgados. Já existe um juízo. E o juízo é: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas que a luz, que as suas obras eram más. Mas quem pratica a verdade, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Essa é a verdade que existe, o Evangelho. E esse Evangelho não se molda. Paulo, quando ele vai pregar o Evangelho, ele diz que eu poderia usar palavras de filosofia, eu poderia usar a tradição, mas eu vim pregar o Evangelho da cruz. O Evangelho da cruz, para o grego, é loucura, e para os judeus é vergonha. Então Paulo, ele vai pregar o Evangelho sem o suporte dos gregos e sem o suporte da tradição judaica. Ele prega pelo poder do Espírito Santo. Entende? Sim. E hoje o que a gente faz? A gente quer o suporte. A gente quer uma ideologia. A gente quer encaixar o Evangelho no que é o nosso gosto do momento. Então hoje, se eu gosto de determinadas coisas, eu tento encaixar o Evangelho naquela realidade. Se hoje eu deixei de gostar daquilo, amanhã eu tento encaixar o Evangelho numa outra realidade. E esse Evangelho, que é verdade, a verdade não se molda. A verdade é o que é. Seja desconcertante ou seja para mostrar o caminho que é Jesus. Cabe a nós, entendendo a verdade, experimentando a verdade, tomarmos a decisão de seguir, de ser liberto pela verdade, ou de continuar fugindo de Deus quando Deus nos chama no fim da tarde, porque nós cometemos coisas que desagradam a Ele. Em segundo lugar, como podemos enfrentar o descrédito da verdade nos nossos dias? Segundo, entendendo que nem todos vão aceitar a verdade. E o texto em Romanos capítulo 10, versículo 16, vai dizer assim: no entanto, nem todos os israelitas creram nas boas novas. Nem todo mundo vai acreditar. E aí o Paulo vai dizer, baseado em Isaías, quando Isaías, que foi o profeta, ele mesmo como profeta de Deus, falando em nome de Deus, o próprio Isaías se levantava e chegou à conclusão: quem deu crédito à nossa mensagem? Então Isaías, quando profetizou durante muitos anos, quase ninguém deu crédito àquilo que ele profetizava. Porque as pessoas querem ouvir não a verdade. As pessoas querem ouvir aquilo que se encaixa na sua opinião, no seu gosto, na sua vontade, nos seus sonhos, nos seus projetos, na sua religião, na sua moralidade. A gente quer encaixar Deus onde a gente gosta, para que o que a gente gosta permaneça conosco. Mas a verdade, ela não se manipula, não se molda ao que queremos crer. Por isso, nem todos vão crer.
do Evangelho. Sabe uma das coisas mais difíceis para mim sobre o Evangelho, para que eu tenho uma dificuldade de aceitar isso? É quando Jesus ele diz que um vai estar lá no campo e o outro vai estar junto, e aí vai ser tomado um e o outro vai ficar. Sabe, isso aí eu fico pensando assim, poxa vida, né? Estranho isso, né? Às vezes eu fico pensando, parece até que Jesus escolhe, eu gostei mais de você e você não gostei, e leva aquele que não gostou, e leva aquele que gostou, e vai ficar um. Só que o que acontece? A Bíblia já diz isso. Muitos não vão aceitar. E desses muitos, olha só que interessante, muitos que são povo de Deus. Porque o texto de Romanos 10, 16, Paulo está falando sobre os israelitas. Ele não está falando de um povo incrédulo. Ele não está falando de um ateu. Ele não está falando de alguém que acredita em outras divindades. Ele está falando de um povo que experimentou na sua história o mar se abrindo, o rio se abrindo, o sol parando, o maná caindo do céu, grandes exércitos serem destruídos. Está falando desse povo que viu tudo isso, experimentou tudo isso. Mesmo assim, escolheu tentar moldar Deus ao seu gosto. Desde o início. E quando virou uma nação, a Bíblia diz que, já que o povo quer um rei, eu vou dar um rei para o povo. Ou seja, Saul foi colocado rei porque Deus queria. Quem é que queria um templo? Foi Deus que queria um templo? Vou fazer um templo aí para mim, porque os outros deuses aí, cada deus tem um templo mais bonito que o outro. Quem foi que colocou no seu coração de construir um templo? Foi Deus que falou, vou construir um templo? Não, foi Davi. Davi olhou lá, né? Eu tenho uma casa bonita e Deus está lá. A ideia de Davi, né? Deus está lá dentro daquele tabernáculo, daquela cabaninha fedida lá, cheio de couro de carneiro. Imagine uns couro de carneiro. E aí eles usavam os incensos. Essa ideia do incenso a gente usa como sendo, né, o cheiro suave que chega até Deus. Mas na prática, o incenso era para tirar um pouco o cheiro do couro de carneiro, aquele couro que era usado para cobrir o tabernáculo. E não se lavava todo dia, não tinha lava-jato, né, mano? Pegava o lava-jato lá e... Não, era um incenso. Servia para higienizar e também para ficar cheiroso ali o espaço. E aí Davi resolve fazer o templo. Aí o que Deus fala? Deus fala assim, não vou construir templo nenhum não, porque eu não gosto de templo, meu negócio é outro. Não, Deus fala o que para Davi? Tá, beleza, vamos construir o templo, mas não vai ser você porque a sua mão está suja de sangue. E Davi prepara tudo, deixa para Salomão construir o templo, e quando Salomão termina de construir o templo, Deus fala assim, não vou entrar nesse templo não, porque esse templo aí não é para mim. Não, Deus foi lá e manifestou a Shekinah lá na hora que Salomão consagra o templo. Mas foi Deus que quis construir o templo? Não. Tanto que chegou um momento em Jerusalém que o templo não tinha mais a utilidade que foi projetada. Porque quando Salomão consagrou o templo, o que ele dizia? Que aquele lugar ali era lugar de oração, para que todo aquele que se humilhar, para as pessoas se colocarem diante de Deus, mas na época de Isaías, na época de Jeremias, na época que o templo foi destruído, o templo era usado para tudo, menos para honrar Deus. E aí o que Deus fez com o templo? Destruiu o templo. Os babilônios vieram e destruíram o templo. E hoje acontece a mesma coisa. Deus não precisa desse espaço. Deus não precisa da nossa denominação. Deus não precisa de canais de televisão, nem de pessoas influentes para influenciar outras pessoas ao Evangelho. Deus não precisa de nada disso. Deus pode fazer assim e acabar com tudo isso, como fez em Jerusalém. E os profetas que têm falado sobre isso nesse tempo, dizem a mesma coisa que Isaías diz. Quem deu crédito à nossa mensagem? Porque é melhor tentar encaixar Deus dentro daquilo que a gente quer do que enfrentar a verdade do que nós somos. Do que enfrentar que estamos afastados de Deus, porque escolhemos muitas coisas,
mas não queremos enfrentar a realidade de nossas trevas, da nossa escuridão, que escondem as nossas obras más. E essa é a verdade desconcertante que nós não queremos enfrentar. Por isso, muitos não vão aceitar essa verdade, porque não aceitaram na época de Isaías, não aceitaram na época de Jeremias, não aceitaram na época de João Batista, não aceitaram na época de Jesus, não aceitaram na época de Paulo. Mas a verdade continua sendo a mesma. Nós não temos que moldar a verdade ao que as pessoas querem crer, e temos que entender que nem todos vão aceitar essa verdade. Em terceiro, o descrédito da verdade é vencido quando a fé ela vem através da mensagem. Quando a fé vem através das palavras de Cristo. Romanos 10, 17, consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, a verdade, ela se fundamenta naquilo que é construído em nós através de Deus. Quem é que coloca em nós a fé? Tem gente que pensa que vai ter fé, que ver milagre fortalece a fé. Mentira. Tem gente que pensa que quando alguém flutua, né? Nossa, olha o poder de Deus. Estou vendo lá o cara flutuando. Estou vendo lá o cara que foi curado. Estou vendo lá a pessoa que foi liberta. O milagre não fortalece a fé de ninguém. É mentira. Os sinais e prodígios que Deus opera através do seu povo e dos seus servos, eles servem apenas para cumprir o propósito de Deus e mostrar que Deus continua agindo. Mas não fortalece a fé de ninguém. O que fortalece a fé? Ouvir. O que nós temos ouvido? Alguém chega para a gente e fala assim, olha, se você fizer isso, antigamente tinha muita simpatia, ainda tem ainda, mas acho que é bem menos. Tinha na Rádio Tupi, não sei se ainda existe, uma moça que falava de manhã, acho que é Zora, não sei o que lá. Vocês sabem, todo mundo ouve. E aí ela sempre tinha uma simpatia, todo dia ela falava uma simpatia. E aí quando eu ia para a escola de manhã, a Rádio Tupi sempre estava ligado, e ela falava, o programa falava sobre as novelas, falava sobre as notícias do dia, e aí tinha esse quadrozinho e ela sempre apresentava uma simpatia. Faz isso, não sei o que lá, não sei o que lá, bota ali o grãozinho de arroz debaixo, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E aí as pessoas fazem isso, né, achando que vão alcançar aquele objetivo ali, daquilo que querem, daquilo que desejam. E aí sempre tinha assim a expressão, mas precisa colocar fé. Já ouviram isso? Precisa colocar fé. E eu ficava pensando sobre isso. Uma vez eu entrei na casa de uma pessoa, e a pessoa estava ali com o espírito do candomblé, eu não vou falar o nome, e essa pessoa me chamou, que eu estava lá conversando com um colega, e essa pessoa que estava com o espírito me chamou. Chama ele que está aí para vir falar comigo. Aí eu sentei lá na sala, a pessoa estava lá com o espírito, né, com a entidade, e ela falando comigo, olha, quando você fizer a prova, lembra de mim, tenha fé em mim. Olhando assim. Criança ainda, adolescente, não entendia muita coisa. Eu falei, qual é esse de fé, cara? Aí eu sempre fiquei pensando sobre isso. Fé, o que é fé? Será que fé é acreditar que as coisas vão acontecer? E por muito tempo eu achei que fé era isso. Acreditar que vai acontecer, e se eu acreditar mais forte, acontece. Se não aconteceu, é porque eu não tive. Se a simpatia não deu certo, não é porque a simpatia não serve para nada, é porque eu não tive. Se eu fui na igreja, coloquei o copo com água, tomei o pão lá e fiz e acontecer lá de acordo com a cerimônia religiosa que o pastor, o padre, o pai de santo lá indica. Se não aconteceu como eu gostaria, quem é que é o culpado? Eu que não tive fé. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu vi, opa! A gente fala mal dos espíritas, dos católicos. A gente só muda as coisas, mas faz a mesma coisa. Você está vivendo isso porque você não tem fé.
Ah, você está sofrendo sem dinheiro é porque você não abençoa, não dá o dízimo. Então o gafanhoto veio poderoso na sua finança. E a gente fica com medo, né? Então a culpa é minha. Porque eu não tenho fé. Eu quero dizer para você nessa noite, fé não é isso. A fé é a convicção e a certeza das coisas que não se veem, das coisas que se esperam. E o que eu não vejo? Eu não vejo Deus aqui, mas eu vejo Deus aqui. Como assim? Eu não estou vendo aqui um ser, sabe? Colunas de fogo, anjos subindo e descendo. Mas eu sei que Deus está aqui. Como? Porque o Espírito de Deus testifica ao meu espírito que eu sou filho de Deus. O Espírito de Deus revela ao meu espírito as coisas mais profundas. Como é que se opera isso, pastor? Na fé. Então, se existe uma realidade que o meu olho não alcança, o meu ouvido não dá conta de entender, a minha mente não dá conta, o meu coração não dá conta, se existe essa realidade não pode ser manipulada pelos meus rituais religiosos, pela minha barganha que eu faço com Deus. Então eu vou continuar me colocando de joelhos para ter de Deus aquilo que o próprio Deus já abriu mão. É porque eu não aprendi nada. Ah, Deus honra a minha vida. Eu estou pedindo honra para alguém que abriu mão da sua honra. Eu estou pedindo riquezas para alguém que abriu mão das suas riquezas. Eu estou pedindo reconhecimento para alguém que foi humilhado com morte de cruz. Não se opera desse jeito. A fé me leva, pelo menos, a olhar para Cristo, o autor e o consumador. A fé me leva, pelo menos, a entender que ela não é um instrumento para ter aquilo que eu desejo, mas é uma forma de eu enxergar a verdade, como ela é, e não como eu quero que ela seja. É assim que eu vejo a fé. É assim que eu entendi fé na palavra de Deus. E essa fé, ela não vem da boca da doutrina, não vem da boca do diabo, não vem da boca da religião. Essa fé vem da mensagem que Cristo anunciou, o Evangelho, a verdade, o poder de Deus para a salvação. E em quarto, para a gente encerrar, como enfrentar o descrédito da verdade, sabendo que todos ouviram, mas não basta ouvir. E aí no versículo 18, Paulo vai dizer, mas eu pergunto, eles não ouviram? Ou seja, quem não deu crédito à mensagem, será que esses camaradas não ouviram? Ouviram. Ele responde, né? Claro que sim, porque a sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo, baseado no Salmo 19, versículo 2 e 3. Então o problema não é ouvir. Ouvir é o início. O problema maior que nós temos que enfrentar não é ouvir e ouvir apenas aquilo que Deus fala. Porque tem gente que ouve mensagem todos os dias da semana. Lê a Bíblia todos os dias na semana. O que falta? Falta posicionamento. Falta viver pela fé. A fé vem, mas a fé só se desenvolve para quem vive pela fé. Amém? Consegue entender a diferença? Você está aqui ouvindo a palavra, você vai para a sua casa ler a Bíblia. Mas isso vai ter valor na sua vida se amanhã, quando você estiver diante de uma situação, você colocar em prática aquilo que você ouviu, aprendeu, foi ensinado, e aí você vive aquilo que você aprendeu, viveu e foi ensinado. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Porque às vezes a gente aprende, sabe o que tem que fazer e não faz. Eu tinha um professor de biologia, na época que eu estudei, os professores fumavam dentro da escola. E aí o professor de biologia, ele terminava de passar a atividade no quadro, o que ele fazia? Ia para fora da sala, no corredor, e onde eu estudava não era prédio, né, era aquelas escolas que tem um corredor dele, aí tem
jardinzinho assim. Aí ele ficava ali, fumando. Aí voltava para a sala e falava assim, porque o meu médico falou que eu tenho que parar de fumar, senão eu vou morrer. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Conseguia fazer? Não. Ah, pastor, mas é porque ele é um irresponsável que não conseguia e tal, e a gente bota um monte de desculpa e julga a pessoa por isso. Aí eu olho para mim e falo, para mim mesmo, tantas coisas eu sei que eu tenho que fazer e não consigo fazer. Por que eu não consigo? Porque não basta apenas ouvir. Porque os israelitas também ouviram, viram, experimentaram, e mesmo assim não deram crédito. Existem muitas pessoas nas igrejas que já viram grandes milagres, algumas que já viveram grandes milagres, mas não conseguem dar crédito à verdade. Porque a verdade mostra quem nós somos, mostra o nosso interior. Como vencer o descrédito à verdade, então? Entender que ela não se molda ao que eu quero crer. Saber que muitos não vão aceitá-la. Saber que a fé vem pelo ouvir, mas a fé que vem pelo ouvir se manifesta no viver. Nós conseguimos experimentar essas 4 realidades, a verdade vai ser aquilo que vai nos libertar, e não aquilo que nós vamos fugir. E essa é a escolha que eu quero propor para você nessa noite, eu proponho para mim também. Como você vai enfrentar a verdade? Continuar fugindo da sua escuridão, dos seus pecados, daquilo que desagrada a Deus? Ou você vai enfrentar a verdade que liberta? O amor, ele só se materializa em nós quando nós deixamos esse amor ser realidade em nossos corações. E essa realidade do amor de Deus, ela só vai ser percebida e vivida quando nós, de fato, enfrentarmos a verdade do que somos e a verdade do que e não continuar fugindo dela. E a igreja não pode se transformar num lugar onde as pessoas fingem estar vivendo a verdade, mas a igreja possa se transformar e ser o lugar onde as pessoas se encontrem com a verdade. Porque é essa verdade que liberta, é essa verdade que nos faz ver o amor de Deus, o amor que Ele nos amou, e aí entender que João 3,16 não é apenas o versículo chave da Bíblia, mas é a grande verdade de Deus para nós. Ele nos amou, Ele entregou, e nós precisamos crer. Amém? Vamos ficar de pé. Deus possa nos abençoar nessa noite e assim possamos trilhar esse caminho de libertação. Ó Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra é a verdade. Diante dessa verdade, o que nós podemos fazer é confrontar essa verdade com aquilo que nós somos. E ao sermos confrontados, reconhecer os nossos pecados, reconhecer que através do teu Filho Jesus, nós somos alcançados por esse amor que o Senhor manifestou. E esse amor nos liberta, essa verdade nos liberta, que assim possamos, então, vivenciar, ouvir, colocar em prática a tua verdade através de uma vida de fé. Fortaleça-nos, ó Pai, nesse tempo, abençoa as nossas vidas, nos leve em paz para os nossos lares, que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo sejam derramados sobre cada vida neste lugar, sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde hoje por todo sempre. Amém. Amém. Amém, irmãos? Deus te abençoe. Quem puder estar conosco na quarta-feira aqui, teremos o nosso culto de oração e no domingo que vem à noite, ao mesmo horário, 19 horas. Deus abençoe. Com oração silenciosa, estamos encerrando o culto nessa noite.